Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, e nós estaremos lendo os versos 18 ao 21. Que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra linda. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Nosso irmão seminarista Henrique vai estar orando nesse assunto. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, como somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos nesta manhã aqui, neste local que Tu separaste para estarmos louvando, agradecendo e aprendendo de Ti, Senhor. Sim. E não diferente, nesta manhã, nós continuamos a suplicar e a rogar a Ti, Senhor, que fala aos nossos corações. E através do Teu servo, Senhor Deus, a Tua palavra seja ministrada. Que Tu usa o Teu servo como um canal de bênção e de comunicação ao Teu povo, Senhor. Ó Pai Santo, que o Teu Santo Espírito aclare as nossas mentes, a mente do Teu servo, Senhor Deus, a Tua palavra, e assim possamos ser exortados, possamos ser edificados, possamos ser consolados, ó Deus, que a Tua palavra ela venha fazer, ó Deus, a transformação em nossos corações, em nossas vidas, em nossa mente, ó Deus. Ó Pai Santo, rogamos as Tuas bênçãos e te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Irmãos, como havíamos anunciado antes, nós estaremos dando continuidade às mensagens quanto a essa carta do apóstolo Pedro, que nós iniciamos e depois paramos um pouco, tendo em vista algumas necessidades, e depois da pandemia também tivemos obrigatoriamente não podendo mais voltar a estarmos refletindo quanto a esta epístola, e teremos, irmãos, o privilégio de retornarmos aqui ao que nos ensina o apóstolo Pedro através desta carta a cada um de nós em nossos dias. Amados, nós já vimos quanto ao que fala a respeito do apóstolo Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele que natural de Betsaida, ele que tinha como irmão André, ele que fora eleito por Jesus Cristo, ele que fora um dos apóstolos de Cristo Jesus, inclusive um dos principais apóstolos que ali estava constantemente com o Senhor Jesus, possuidor de uma grande iniciativa, era aquele que tinha tinha as atitudes, a iniciativa, certamente que também muitas vezes precipitado, mas isso ao longo dos anos ele foi aprendendo e ele foi amadurecendo, tanto que a carta que ele escreve já nos mostra um Pedro bem diferente daquele que os evangelhos apontam falando a respeito dele. Não era um homem letrado, um homem que estivesse culturalmente falando, tinha muitos conhecimentos. Não, era um homem simples.
de poucos estudos e de pouca cultura. E ele estava presente sempre ali com o Senhor Jesus, nos seus milagres, estava ali diante de Cristo de forma constante. Ali na primeira, na paixão de Jesus, ele estava presente. Na ressurreição, ele foi aquele que foi, depois de avisado pelas mulheres, ele correu até o túmulo. Foi aquele que Jesus havia dito que ele estaria negando ao Senhor Jesus. Mas o mesmo que negou a Jesus, depois foi reabilitado, voltou à comunhão com o Senhor. Depois, já lá no fim da sua vida, já próximo, e sendo preso, testemunhou verdadeiramente do Senhor Jesus. E nós vimos aqui, irmãos, nos versos de 1 ao verso de número 17, em outros momentos, isso em algumas semanas, observando de que Pedro, ele escreveu esta carta aos eleitos de Deus, ao povo de Deus, aquele povo que foram escolhido por Deus, e que viviam como forasteiros na dispersão. Ou seja, eles que estavam vivendo como foragidos, forasteiros, distantes pela perseguição que havia tido naquela localidade. E toda aquela região, que eles estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eles estavam sendo espalhados a cada dia. E Pedro, agora homem maduro, Pedro, agora homem mais consciente, mas ali paciente com as questões e vendo a necessidade de que aqueles irmãos precisavam de uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra que pudesse fazer com que eles permanecessem firmes no caminho de Cristo Jesus. E ele sabia bem o que significava ser perseguido, ele sabia bem o que significava estar sendo afrontado por pregar sobre Cristo, por falar sobre o novo nascimento, por falar sobre a necessidade de que o homem tinha de entregar-se a Cristo. E aí ele fala da viva esperança. Ele fala da herança incorruptível, verso 3, verso 4. Ele fala que nós, mesmo vivendo, como ele falou para aqueles ali que estavam vivendo como forasteiros, mesmo distante do seu habitat, mesmo distante das suas famílias, eles estavam sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia, como nos mostra no versículo de número 5. E ele diz: por isso é que vocês devem estar exultando, mesmo que no presente século, nos mostra o verso 6. Mesmo que no momento atual vocês estejam passando por dificuldades, sendo contristados, passando por várias provações, mas isso com o objetivo para que vocês verdadeiramente sejam aprovados, como nos mostra no versículo de número 7. Por isso, o verso 8, ele volta a dizer: exultais com alegria invisível e cheia de glória. Porque o fim disso é a salvação da vossa alma. E aí ele vai dizer: olha, essa salvação da vossa alma, ela tem sido anunciada há muito tempo. Já foi indagada pelos profetas. O Senhor Jesus, ele anunciou isso. E nós, como apóstolos, demos continuidade, e vocês precisam continuar também anunciando esta salvação.
não atentando, amados, não se preocupando com as perseguições, com as dificuldades que vocês estiverem passando, mas permaneçam fiéis, firmes, tendo cada dia uma vida de santificação, tendo cada dia uma busca de obediência à palavra do Senhor, não se conformando com este mundo, não se amoldando a este mundo. Foi o que ele disse aqui no versículo de número 14 do capítulo 1. Porque como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas pelo contrário, vocês sejam santos, porque santo é o Senhor. É o que nos diz o verso de número 15 e 16. Então, durante a vossa peregrinação, durante a vossa estada aqui, vocês precisam continuar firmes e fortes em Cristo Jesus. Mas por qual razão que tudo isso tem sido possível na vida de vocês? Por qual razão que tudo isso tem sido possível no dia a dia de vocês? Aí é o que ele vai nos mostrar agora a partir do verso de número 18. Ele vai trazer para nós alguns aspectos essenciais sobre o sangue de Cristo, sobre o sangue de Jesus. Veja que ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sim, amados, Pedro, ele escreve a sua carta, esta carta para ajudar o povo de Deus, para ajudar os crentes a estarem enfrentando o sofrimento por Cristo Jesus. E estarem enfrentando o sofrimento por Cristo Jesus com paciência, com coragem e com alegria. Isso nós observamos nos versículos que já citamos anteriormente. Uma alegria indizível. Então, para animar os seus leitores, para que eles pudessem manter, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às aflições, uma conduta pura, uma conduta voltada para o Senhor, de santificação, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então Pedro, ele escreve a sua carta para que eles mantivessem um testemunho fiel no mundo, por onde eles passassem. Eles estavam vivendo como forasteiros, peregrinando por onde pudesse estar, porque a perseguição estava ferrenha, a perseguição estava muito grande. Então, do primeiro capítulo, amados irmãos, até o último capítulo da carta de Pedro, ele escreve uma série de exortações e de instruções àqueles que estariam lendo, àqueles que estariam recebendo a sua carta, para que eles pudessem viver e continuar vivendo vidas santas, evitando a vida do mal, evitando a vida pecaminosa. Se nós lermos os versos 14 ao 16 do capítulo 1, nós vamos observar essas exortações de Pedro, ali quanto à vida de santidade que ele diz para aqueles irmãos que receberam a sua carta. No capítulo 2, verso 1 e o verso 11, ele também faz essas advertências quanto às necessidades espirituais, quanto àquilo que eles precisavam estar fazendo, se despojando
da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e de toda sorte de maledicência. Então ele diz, olha, vocês como servos de Jesus Cristo, como crentes em Cristo Jesus, precisam viver agora deixando aquilo que desagrada a Ele. O verso 11, ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Vocês precisam deixar aquela vida anterior lá atrás. Agora, como novas criaturas, precisam viver de maneira santa, separada. E aí nós observamos que no capítulo 3, versos 8 e 9, o apóstolo ele vai destacar o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então ele exorta, ele diz, olha, vocês precisam viver vidas santas, separadas, diferentes. No capítulo de número 4, versos de 1 a 11, ele já vai mostrar a respeito da morte para o pecado e a pureza de vida, exortando aqueles irmãos, olha, vocês precisam, e ele vai sempre, como se ele estivesse repetindo a mesma mensagem, usando palavras diferentes, para que aqueles irmãos estivessem mortificando a sua carne, estivessem matando a sua carne, estivessem observando a necessidade de que eles precisavam ter uma pureza de vida e o pecado sendo a cada dia deixado de lado. E aí, no capítulo 5, ele vai nos mostrar, nos versos de número 7 e verso 8, olha, diante de tudo isso, eu sei que vocês são homens, pecadores, frágeis, limitados. Por isso, no verso 7 e verso 8, ele vai dizer isso, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diante de tudo que vocês têm passado, diante de tudo que vocês têm enfrentado, lancem tudo diante do Senhor, coloquem tudo diante dele, porque ele vai ter cuidado de vocês. Era essa mensagem de exortação e de encorajamento que Pedro ele estava dando para aqueles que estavam vivendo como forasteiros e peregrinos. E aí no verso 8 ele diz, olha, no entanto, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo é vosso adversário e anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. E aí ele diz no verso de número 9, para encerrarmos essa parte introdutória: resistide firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está dizendo, olha, assim como vocês estão sofrendo, assim como vocês estão sendo perseguidos, existem servos de Deus espalhados por todo o mundo, passando também pelas mesmas dificuldades. Por que, amados irmãos, Pedro falou sobre isso? Porque muitas vezes, nós, quando estamos enfrentando um problema, nós, quando estamos passando por uma dificuldade, nós, quando estamos sendo perseguidos, achamos que unicamente nós estamos enfrentando aquilo. Mas o povo de Deus, onde estiver, tem dificuldades, tem aflições, tem problemas, sofre perseguições, amados, muitas vezes da própria família, dos da própria casa. Às vezes a esposa é crente, o marido não, o marido a persegue. Às vezes o marido é crente, a esposa não, a esposa persegue o marido. Às vezes os pais são crentes, os filhos não, os filhos perseguem os pais. Às vezes os filhos são crentes, os pais não, os pais perseguem os filhos. Então, isso é comum no mundo em que vivemos. Porque desde o momento de que o homem, desde o momento em que a mulher se entregou a Cristo, passou a ser amigo de Deus, ele tornou-se inimigo do mundo.
ele arrumou um monte de inimizades, mesmo sem ter feito nada, a não ser entregado a sua vida a Cristo Jesus. Mas, amados, uma coisa que nos traz uma grande alegria, um grande conforto aqui no texto que nós estamos observando, dos versos 18 ao verso 21, especialmente quando ele nos mostra no verso de número 19, que foi o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, que nos proporcionou e nos proporciona o privilégio de sermos seus servos, pois foi esse sangue na cruz do Calvário derramado que perdoou os nossos pecados. Por isso Pedro traz o porquê que o povo de Deus ele precisa viver uma vida fortalecida. Porque o povo de Deus precisa viver uma vida santificada, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Não esqueçamos, irmãos e amigos, o que o texto da palavra de Deus ela nos ensina. A Bíblia ela traz para a gente o ensino de que o sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse nós vamos observar exatamente essa mensagem, falando do perdão em Cristo, falando da salvação em Cristo, falando do sangue derramado por Cristo em nosso lugar. Portanto, o sangue de Cristo é o tema principal. Por isso o apóstolo ele destaca a pessoa do Senhor Jesus e o seu sangue, como nós lemos aqui há poucos instantes. Olha, não foi, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue. E ele conclui esse versículo dizendo: o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é o fundamento da nossa salvação. E precisamos entender isso, porque a salvação, ela depende sim do sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. E se o homem não estiver lavado no sangue de Cristo, não haverá esperança para ele, como ele disse lá no versículo de número 3. Aquela viva esperança que ele cita no versículo de número 3. Não haverá esperança para aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Em Hebreus 9, 22, a parte final do versículo, a parte B, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há salvação, não há perdão, porque é o sangue de Cristo derramado na cruz veio para perdoar os nossos pecados. Por isso, amados, vamos falar nesta manhã sobre dois aspectos essenciais do sangue de Cristo Jesus: o valor desse sangue e o poder desse sangue do Senhor Jesus. Primeiro, o sangue de Jesus e o seu valor é o que nós estaremos destacando. O seu valor, ele é incomparável. Veja que ele coloca no verso de número 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, e ele destaca aqui, prata e ouro, algo que para o homem é valiosíssimo. Pedro ele destaca aqui esses dois metais preciosos, usados para estar comprando bens, adquirindo propriedades. Esse ouro, essa prata que ele cita no verso 18. Mas, amados, quando Deus ele foi nos comprar,
Quando Deus ele foi nos redimir, Ele não pegou ouro ou prata, mesmo que preciosos que eles sejam, mesmo que valorosos eles sejam, mas não se compara ao valor do sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque nada neste mundo pode pagar o preço da nossa dívida diante do Senhor. Por isso que ele diz aqui no texto, não foi com ouro ou prata que nós fomos resgatados, libertados do nosso fútil procedimento, aquela vida anterior ao encontro com Cristo, aquela vida dissoluta antes de Cristo, aquela vida de prática do pecado, de desejo da prática do pecado, de vontade de estar em desobediência ao Senhor. Não foi a prata e o ouro que nos resgatou, porque a prata e o ouro não tem como comprar, não tem como pagar a dívida nossa diante de Deus. Embora muitos discordem dessa expressão, mas o homem, ele vale muito mais do que o ouro. O homem, ele vale muito mais do que o ouro. Não é o metal precioso que tem tanto valor, é o homem. Daí, o Senhor Jesus, ele ter vindo a este mundo, para na cruz do Calvário derramar o seu sangue, para na cruz do Calvário estar ali pagando o preço no lugar do homem. Hoje, amados, muitas pessoas pensam que podem comprar a graça de Deus, pensam que podem comprar a salvação, pagando ou fazendo algo que venha a estar acalentando o coração de Deus, e de repente Deus vai ter misericórdia dele, isso na prática das boas obras. Mas foi Deus quem nos comprou. Não foi nós mesmos que pagamos algo, não fomos nós mesmos que por fazermos algo fomos resgatados, não. Foi Deus que nos comprou pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso esse sangue ele tem um valor incomparável. Deus ele não usou os tesouros do mundo, mas o sangue do seu Filho. Veja o que nos diz em Atos capítulo 20, versículo 28. Falando da igreja de Deus, da igreja do Senhor. E ele diz no verso 28, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual, essa igreja de Deus, ele comprou com o seu próprio sangue. Valor incomparável. Se nós formos observar o salmista, ele fala de que o homem jamais pode comprar a salvação de outro e nem da sua própria, a não ser que de fato ele entenda o preço que foi pago na cruz do Calvário, o sangue do Senhor Jesus. Não tem como comparar, é incomparável o seu valor. O seu valor é indispensável. A palavra de Deus, amados, é clara e verdadeira em afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja que em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos diz assim: e fez o Senhor Deus
a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Essa aqui é a indicação primeira do sangue que foi derramado, mas ali era a figura do sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. Mas isso para nos mostrar que a salvação do homem, o resgate do homem, a remissão do homem, só acontece pelo sangue derramado. Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel leva o sangue e é aceito ali a sua oferta. Caim, no entanto, já leva o fruto da terra e é rejeitado. Porque mostra a necessidade que se tem do derramamento de sangue. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 13, nós vamos observar que no contexto mostra de que aquelas pessoas que estavam ali no Egito vivendo como escravas e que a morte estaria ali para destruir, para matar os primogênitos, mas todas as casas que tivessem com sangue nos umbrais, aquela casa estaria sendo livre. Aquela casa não estaria sendo acometida pelo vingador, pela morte que ali estaria passando. Deus pôs a toda a nação de Israel sob a proteção ali, no sangue dos umbrais daquela porta. Pois, naquele momento, Deus nos disse para eles: olha, quando eu vi suas obras, quando eu ver suas lágrimas, seu sofrimento, eu estarei passando por vocês. Não, quando ver o sangue nos umbrais, vocês estarão sendo livres. Não foi um cordeiro ali, foi o sangue precioso que fora imolado. Nós não somos salvos pelo animal, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro que na cruz do Calvário foi derramado em nosso lugar. E amados, uma coisa que nos chama a atenção é de que naquele momento em que a morte estava passando ali para destruir as vidas, existiam ali as pessoas que eram consideradas pessoas más, pessoas perversas, que foram mortas. Existiam também ali pessoas que eram consideradas boas pessoas, pessoas que eram consideradas como bons pais de famílias, boas mães de famílias. Mas todos ali pereceram. A única forma do homem ali não perecer seria o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, amados, é o que nos lava de todo o pecado, como nos mostra as Sagradas Escrituras. João Batista, quando viu Jesus via ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que veio para, na cruz do Calvário, derramar seu sangue, e nos lavar, e nos purificar, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas esse valor não somente é incomparável do sangue de Cristo, não somente é indispensável, mas é infinito. Ele destaca aqui duas coisas preciosas. Veja, ele vai destacar o sacrifício, o caráter sacrificial do corpo do Salvador. Porque ele, Jesus, é um cordeiro. Veja que ele diz isso no verso de número 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E nós vamos observar, amados, o Senhor Jesus
sendo submisso até a morte e morte de cruz, que é um dos grandes aspectos da sua obra redentora. Para muitos, Jesus foi um mártir. Jesus foi uma pessoa que veio e que se deu ali naquela cruz, morreu como um mártir. Não, Jesus não veio como um mártir, ele se entregou voluntariamente por cada um de nós. Ele se deu ali na cruz do Calvário por cada um de nós. E o seu valor é infinito porque o caráter santo do Salvador. Ele é um cordeiro sem mácula, como o texto nos mostra. Ele é um cordeiro sem mancha, como o texto nos mostra, sem defeito. Por isso que sua morte ela pôde ser substitutiva. Por isso que a sua morte ela foi vicária. Só Cristo, amados, poderia morrer por nós. Nem mesmo a nossa morte poderia realizar esta salvação. Nem mesmo todo o sofrimento do ser humano poderia modificar quanto à sua vida espiritual. Nem mesmo toda a perseguição poderia fazer com que as pessoas pudessem ser alcançadas pela graça de Deus. Não! Era o que Pedro estava dizendo àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos e vivendo forasteiros. Ele diz: olha, não nada disso que vocês tenham feito, é o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cordeiro, o sangue que é sem defeito, sem mácula, sem mancha, o sangue do Cordeiro. E só Cristo poderia de fato fazer isso, porque ele não teve pecado. Só Cristo poderia de fato resgatar a vida do homem, porque ele não teve pecado algum. Nele não havia pecado, como nos mostra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e também na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5. Nenhuma culpa foi encontrada naquele que é o servo de Deus. Veja no versículo 22 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, amados, o sangue de Jesus tem um valor incomparável. O sangue de Jesus tem um valor indispensável para as nossas vidas. O sangue de Jesus tem um valor infinito para cada um de nós. Mas em segundo lugar, o sangue de Jesus e o seu poder. O poder do sangue de Jesus para resgatar o seu povo, para redimir o seu povo, para lavar o seu povo, para perdoar o seu povo, para salvar o seu povo. Sim, há poder no sangue de Jesus para tirar o homem da escravidão do pecado. Porque, amados, quem comete pecado, ele torna-se escravo desse pecado. Então, por natureza de prática, o homem, ele é escravo do pecado. Pelo seu dia a dia, pelas suas atitudes, pela forma de vida que ele tem, mostra que ele é pecador. De que ele vive distante de Deus, que ele vive separado do Senhor. O pecado pode causar no homem um temperamento incontrolável, uma atitude sem controle algum. Já observaram a criancinha, logo bem pequenininha ainda, ela quando ela está contrariada, ela totalmente perde o controle e começa a agredir aqueles que estão próximos, mesmo aquelas ainda de braço, mesmo aquela criança que ainda está no braço dos pais, das mães.
Quando você contraria, ela totalmente se desfigura, muda. E agride o pai, agride a mãe, agride o irmão, agride aquela pessoa que ela está nos seus braços. Porque o pecado causa isso na vida do homem. O pecado, ele tem trazido para o homem o orgulho, o pecado tem trazido para o homem os vícios, o pecado tem trazido para o homem a impureza, o pecado tem trazido para o homem a ganância, o pecado tem trazido para o homem a vaidade, o pecado tem trazido para o homem a desobediência. E por esse pecado ter trazido todas estas coisas e muito mais para o homem, nos diz Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, que o pecado, o salário deste pecado é a morte. O homem, ele se encontra morto nos seus delitos e pecados. O homem se encontra separado, distante de Deus. E só o sangue de Jesus tem poder para resgatar esse homem. Só o sangue de Jesus tem poder para renovar a vida desse homem. Só o sangue de Jesus tem poder para transformar a vida desse homem. Só o sangue de Jesus tem poder para mudar a história desse homem, o fim deste homem. Porque o sangue de Jesus, ele pode purificar o homem de todo o pecado. Por isso que João, o apóstolo, ele diz: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora vem aqui uma pergunta: o que é que tem lhe afastado de Deus? O que é que tem lhe separado do Senhor? Qual é o pecado que tem feito de você escravo dele? Qual é o pecado que tem feito de você algo que domina a sua vida e que você vive distante de Deus, realizando aquilo que não é a vontade do Senhor? Que tipo de pecado ainda está te escravizando? Seria quanto aos vícios, aí com o cigarro, com as drogas? Seria o sexo ilícito que tem prendido você? Seria a sua vida impura no seu dia a dia, na sua prática? Seria a sua mente impura? Seria o adultério? Seria a vida que você tem no dia a dia de mentiras constantes? Seria a sua geniosidade, aquela forma geniosa que você tem, que você diz: ah, é a minha natureza, eu nasci assim. Sim, você é assim, sim, com certeza é aquela pessoa que tem a prática do pecado. Mas, amados, o sangue de Jesus tem poder para libertar você, tem poder para perdoar você, tem poder para comprar você para Deus e tirar você desse pecado que lhe distancia do Senhor. Porque o sangue de Cristo Jesus tem poder, sim, para livrá-lo da punição deste pecado, da consequência deste pecado. Como nós já citamos aqui, Romanos 6,23 diz que o salário desse pecado é a morte. Mas veja que diz também no mesmo versículo: mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É aquela pessoa que, ao entregar-se ao Senhor, é aquela pessoa que, ao se colocar diante do Senhor, reconhecendo o seu sacrifício, o seu sangue na cruz derramado em seu lugar, que ali ele assumiu a sua culpa, ele assumiu a sua dívida naquela cruz, que ele foi aquela cruz como nosso fiador, ele foi aquela cruz como nosso substituto, ele foi aquela cruz como nosso representante.
E Ele morreu, amados, a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele sofreu o nosso castigo, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu por nós. Romanos 5,9 diz: tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse é o poder do sangue de Jesus, que nos liberta, que nos perdoa, que nos salva. Por isso, aquele que se entregou a Cristo, aquele que reconheceu o sacrifício de Cristo, não precisa mais ter medo do inferno, não precisa mais ter medo da condenação, não precisa mais ter medo do juízo, porque Cristo morreu em nosso lugar, porque Cristo morreu a nossa morte, Ele carregou os nossos pecados, Ele pagou a dívida. Você agora está aqui diante de Deus, perante a lei de Deus, diante das demandas da justiça, você está livre. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que os pecados do homem, depois de confessados, e para exemplificar que foram perdoados, foram jogados no fundo do mar. Por isso, amados, esse poder do sangue de Cristo, o inimigo das nossas almas fez de tudo para que ele não fosse crucificado, usando até Pedro: Senhor, não permitas que isso aconteça contigo. Até o apóstolo Pedro, que depois, entendendo tudo, chorou amargamente, se prostrou arrependido. Ele fora usado naquele momento para que pudesse tentar impedir o sacrifício do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue, para a demonstração do poder dele sobre as nossas vidas, sobre a vida pecaminosa que o homem tem. Por isso que na cruz do Calvário, quando Cristo ali na cruz morreu, crucificado, é o que a Bíblia nos ensina, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi aquele que esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Cristo abriu uma fonte de cura, de libertação para o seu povo. Foi na cruz que Ele nos libertou, foi na cruz que Ele nos remiu, foi na cruz que Ele pagou a nossa dívida. Foi na cruz que Ele tirou de nós o veneno da antiga serpente. Por isso que lá em João capítulo 3, o versículo de número 14, nos diz assim: João 3, verso 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando Jesus na cruz do Calvário foi levantado ali, o seu sangue vertido em nosso lugar, Ele estava esmagando a cabeça da serpente. Ele estava salvando, assim como ao olhar para as serpentes naquele momento, a serpente de bronze que estava erguida, as pessoas eram salvas das mordeduras das serpentes. Assim, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o sangue dele derramado naquela cruz, nós somos libertos do veneno da serpente, da morte eterna. Por isso, amados, concluo dizendo que o sangue de Jesus, ele tem dois aspectos de suma importância que nós precisamos estar gritando a todas as pessoas. É que esse sangue de Jesus, ao ser anunciado, para mostrar que quando nós falamos sobre ele, é para dizer que se o homem rejeitar esse sangue, ele estará condenado.
ele não terá o preço pago da sua dívida diante do Senhor. Mas também é para dizer que se o homem entregasse a Cristo, aceitando este sangue que foi derramado na cruz em seu lugar, como nos diz em Apocalipse 1:5, que em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados, e que agora nós podemos cantar como nós cantamos aqui nesta noite, digo nesta manhã: alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E aqui eu quero deixar 3 perguntas para concluirmos. Você que está nos ouvindo, seja aqui no templo, seja em casa, você já foi lavado por esse sangue? Esse sangue já foi de fato o preço pago pelo seu resgate? Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por meio dele você já tem fé em Deus? Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, através dele você passou de fato a ter esperança? Veja que o apóstolo Pedro, ele diz isso no final do texto que nós lemos. Esse sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Você tem esse amor em sua vida, você tem conhecido, reconhecido que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz por amor de vocês, por sua vida. E veja que ele diz no verso 21, que por meio dele, desse sangue derramado, tendes fé em Deus. É essa fé que de fato você tem em Deus? Porque foi resgatado pelo sangue de Cristo. Ele que ressuscitou dentre os mortos, Ele deu glória, de sorte que a vossa fé agora também tenha esperança, e a sua esperança esteja em Deus. É essa esperança que você tem, porque você foi alcançado pelo sangue de Cristo. Se não, amados, você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo. Você precisa reconhecer o sangue de Cristo que foi derramado em seu lugar. Pois esta era a mensagem que ele estava transmitindo para aqueles irmãos que viviam forasteiros, para que eles reconhecessem de fato, e tudo o que eles estavam enfrentando é porque eles tinham sido lavados pelo sangue de Cristo, eles tinham sido perdoados pelo sangue de Cristo, eles tinham sido alcançados pelo sangue de Cristo, a dívida deles fora paga pelo sangue de Cristo, derramada na cruz do Calvário. Eles não foram resgatados do seu fútil procedimento por prata ou por ouro, ou pelos feitos deles. Não, eles foram resgatados pelo sangue de Cristo. E é o que Pedro ele diz para nós: assim como estes forasteiros e peregrinos, que ele endereçou a sua carta, ele fala para nós também em nossos dias, dizendo que nós somos comprados, que a nossa dívida foi paga, não foi pelo ouro nem pela prata, não foi pelos feitos que nós realizamos, não, mas foi pelo sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, sangue este sem defeito, sem mácula, sem mancha. Esse Cordeiro que fez realmente, que veio realmente para perdoar os nossos pecados, por amor de cada um de nós, para nos trazer fé, para nos trazer esperança. Que nesta manhã você possa se apropriar desta fé, se apropriar desta esperança, e passe a ter certeza que o seu pecado foi perdoado. E você que já é crente, que você se aproprie dessa fé, que você se aproprie dessa esperança e dê continuidade à sua vida cristã, pregando esta palavra, ensinando esta palavra e mostrando às pessoas que o sangue de Jesus purifica o homem dos seus pecados.
Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.